Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda videoaula. A primeira videoaula a gente falou da soma dos termos da PA. Contei aquela historinha, fiz a fórmula com vocês, fiz um exemplo. E hoje nós vamos fazer duas situações que envolvam a soma dos termos da PA, tá bom? O primeiro exemplo é: calcule a soma dos múltiplos de 6 compreendidos entre 100 e 300. Então, qual que é essa sequência? O primeiro número da sequência, o 100 não é múltiplo de 3, não dá para dividir o 100 por 6. Se eu pego 100 e divido por 6, vai dar 1. 1 vezes 6, 6, sobra 4, abaixo 0. O 40 dá 6, 6 vezes 6, 36, sobra 4. Então, não pode sobrar. O primeiro múltiplo de 6, depois do 100, é o 102. Se eu dividir 102 por 6, dá exatamente. Então, o primeiro é 102. Depois, como é múltiplo de 6, é de 6 em 6. 108, 114, e assim segue até o último múltiplo de 6. O 300, ele é múltiplo de 6. Se a gente divide 300 por 6, dá exatamente 50. Então, eu ponho o 300 aqui como sendo o último múltiplo de 6. Agora, nós vamos fazer a soma. Relembrando que a soma é primeiro termo, A1, mais o último termo, AN, vezes a quantidade de termos, tudo isso dividido por 2. Qual que vai ser o primeiro termo? O 102, que é o que está aqui, 102. Mais, qual que é o último termo? O 300. Tudo isso vezes o número de termos. A gente ainda não sabe qual que é o número de termos. Eu vou calcular, vou pôr o 2 aqui e vou calcular o número de termos. Como que eu vou calcular o número de termos? Usando aquela outra fórmula. Aquela fórmula do termo geral. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a n é o último termo, desculpa, é o 300, está aqui. O A1 é o primeiro termo, 102. Mais o n, que eu não conheço, menos 1 vezes a razão, que é 6, porque está aumentando de 6 em 6. Tá? 300, aqui copio. 102 mais, aqui eu tenho que fazer a distributiva. N vezes 6, 6n. E n vezes 1, 6. Menos 6, porque aqui é menos 1. Então, aqui o que eu vou fazer? Vai ficar 300. Aqui eu vou fazer em duas passagens de uma vez só. 102 menos 6 vai dar 96. Esse 96 é positivo, eu já passo para o outro lado negativo. Então, aqui vai dar 96. Igual a 6n. Então, de novo, 102 menos 6, 96. 96 eu passo negativo junto com 300. Então, vai ficar 300 menos 96 igual a 6n. 6n. 300 menos 96 dá 204. Igual a 6n. Então, eu divido por 6 aqui. 204 dividido por 6. 20 dá 3. 3 vezes 6 dá 18. Sobra 2, abaixo 4. 24 dá 4 e não sobra nada. Então, o valor do n é 34. Ou seja, eu tenho 34 termos nessa sequência. Então, é o 34 que eu vou pôr aqui, ó. Tudo bem? Então, continuando aqui. SN, eu vou continuar aqui do outro lado. Eu vou apagar essa parte do AN aqui, porque eu tenho pouco espaço, senão não vai dar certo, não vai ter espaço. Então, a parte do AN, né, depois é só vocês reverem aí para ver como que foi feito. Mas a soma vai ficar 102 mais 300 dá 402. A soma, né, esqueci, perdão. Vezes 34, tudo isso dividido por 2. Então, eu faço 402 vezes 34. 402 vezes 34. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Então, aqui vai dar 8, 6, 6, 3, 1.
Então, essa multiplicação vai dar 13.668. 13.668. Tudo isso dividido por 2. Então, 13.000, aqui, apertadinho, 668 dividido por 2. O 13 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. Sobra 1, dá 16, que dá 8. 8 vezes 2, 16, não sobra nada, abaixo 6. Que dá 3, que dá 6, não sobra nada, abaixo 8, que dá 4. Então, a soma aqui, ó, vai dar 6.834. Então, essa é a soma de todos esses números. 102, mais 108, mais 114, mais 120 e assim segue. Tudo bem? Então, esse é o primeiro exemplo que eu quis trazer para vocês. O segundo exemplo é o seguinte. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda fileira e assim sucessivamente até um total de 20 fileiras. Então, é 12 na primeira, 14 na segunda, 16 na terceira, 18 na quarta e assim segue até um total de 20 fileiras. Ele é um teatro oval assim, tá? A pergunta é, quantas poltronas há no teatro? Então, primeiro vamos fazer a sequência. A sequência é 12 na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira e assim segue até um total de 20. Então, para eu fazer a soma, eu vou apagar aqui, tá? E vou fazer aqui em cima esse exemplo, porque ele vai ficar muito ruim para vocês enxergarem. Então, ali está a sequência. Eu vou reescrever a sequência aqui. 12 na primeira fileira, 14 na segunda, 16 na terceira e assim segue. Então, a soma é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. Então, continuando. Qual que é o primeiro termo? É o 12. E qual que é o último termo? A gente não conhece. Então, de novo, eu vou usar a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero calcular, eu sei que tem 20 fileiras no total. Então, eu quero calcular o 20º número dessa sequência, o A20, tá? Que é o último termo, o A20. O primeiro termo é o 12, mais 20, porque é a 20ª fileira, menos 1, vezes a razão, que é 2. Por que 2? Porque aqui está aumentando de 2 em 2. Então, o A20, que é a 20ª fileira, é 12, mais 20 menos 1 é 19. 19 vezes 2 é 38. 38 mais 12 vai dar 50. Então, a 20ª fileira tem 50 poltronas. Então, aqui é 50. Isso daqui vezes 20, porque o total de termos dessa sequência são 20, porque são 20 fileiras. Tudo isso dividido por 2. Então, continuando, 12 mais 50, sempre que está entre parênteses, né? 12 mais 50 dá 62. 62, SN, 62, 2, vezes 20, dividido por 2. Quanto é 62 vezes 20? 62 vezes 2 vai dar 124. Então, vai dar... É isso? 62 vezes 20. Vai dar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. 124 vai dar 1.240. Dividido por 2. Quanto que é 1.240 dividido por 2? Vai dar 1.200, dá 600, vai dar 620 poltronas. Tá? Então, percebam que esse tipo de exercício, sempre a gente vai ter que usar as duas fórmulas. Porque ou eu vou precisar do último termo, ou eu vou precisar do número de termos. Então, lembre-se que a gente, na maioria das vezes, vai precisar usar a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos da PA.
Tudo bem? Então, eu passei esses 2 exemplos, mais dúvidas vocês revêem aí os exemplos que eu fiz. E também pode me chamar. E aí eu vou passar as atividades para vocês fazerem para mim. Tudo bem? Beijão, se cuidem.